sentar-se, igreja. Aleluia, Deus é bom, amém? Vai dar tempo de falar o que precisa falar. Gente, já deu certo, amém? Quem assistiu ou quem esteve no dia que eu ministrei sobre honra aqui? Só a Paulinha. Ah, tá. E quem ouviu depois? Não levanta a mão. Amém? Então hoje vai ser a parte 2 sobre a honra. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Aleluia! Eu também fiquei me perguntando se realmente era isso, se era para dar continuidade. Amém? Mas o Senhor continuou me levando a estudar todo esse tempo sobre honra. Eu acho que é algo que vai permear uma longa jornada da minha vida. Eu tenho entendido já isso com o Senhor. Eu ouço muitas coisas, mas vira e mexe eu volto para esse lugar de novo. Lugar sobre intimidade, sobre honra, sobre obediência, sobre lealdade. E eu acredito que o Senhor está querendo que cada vez mais, não só eu, mas como a igreja, esteja alicerçada em um lugar de segurança. Lugar de obediência, lugar de honra, é lugar de segurança. Porque a gente deixa morrer algumas coisas que a gente tem vontade de fazer para se submeter às direções. E isso me lembra de que não foi um homem que nos ensinou sobre isso, mas a palavra ela tem nos ensinado sobre isso. E eu gostaria que você abrisse, por gentileza. Deixa eu só me situar aqui. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Amém? Você no seu lugar, você pode orar comigo, por gentileza? Aleluia, eu sei que a gente já fez mas amém, a honra é dele, amém? Pai, eu te dou graças nessa noite. Obrigada porque você é aquele que dá a direção, você é aquele que nos instrui, você é aquele que ministra os corações de acordo com aquilo que cada um de nós precisamos receber. Obrigada, Senhor, porque eu sou o veículo, mas eu sei e eu creio que é o Senhor, a unção vem do Senhor, a capacitação vem do Senhor. Pai, obrigada, Espírito Santo, porque você é o meu professor por excelência, você é aquele que me ensina todas as coisas que eu preciso, e todas as vezes que eu preciso de sabedoria, entendimento e discernimento, o Senhor tem me ensinado nessa jornada. Obrigada pelos corações prontos para receber a boa palavra que será lançada essa noite. E ela frutificará a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai. Queremos receber mais do Senhor. Queremos ser ensinados pelo Senhor e caminharmos mais e mais na nossa jornada, sendo obedientes, fiéis às direções do Senhor. Aquilo que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você pode abrir em Mateus, por gentileza, Mateus 22. Eu já falei, né? Que é a segunda parte da honra. E eu fiquei, quando eu estava estudando, a sensação que eu tive que esse assunto ele vai cada vez mais permear, estar estudando e provavelmente eu estar sendo ministrada sobre isso. Amém? E eu quero falar primeiramente porque algo que é muito interessante sobre honra é que existe alguém na nossa vida que é digno de ter o primeiro e o único lugar mais alto no qual nós podemos venerar, adorar, render graças, adoração. Ele tem que ter a primazia. E lendo esse versículo, enquanto eu estava estudando, o Senhor falou assim: as pessoas podem aprender muita coisa sobre honra, podem estudar sobre honra, mas elas nunca podem substituir o meu lugar. Amém?
eu posso honrar as pessoas e você vai entender que quando eu amo a Deus, quando eu quero fazer a vontade de Deus, quando eu quero me submeter às direções de Deus, vai ter sempre uma pessoa na qual eu vou exercitar esse nível de obediência, esse nível de honra, mas eu não posso substituir ninguém pelo lugar que é o de Deus. Amém? Pelo lugar que é de Jesus nas nossas vidas. E aí, lá em Mateus 22, a partir do 36, os mestres da lei, eles estavam tentando pegar Jesus também, né? E ele perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu vou parar nesse versículo aqui. Por que eu quero começar com isso? Porque o nosso amor e a nossa devoção maior deve ser ao Senhor. Aquele que é digno da nossa rendição, da nossa adoração, é Ele. A Ele nós devemos dar honra, glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele é digno. E Ele deixou isso daqui bem claro. E Jesus expressou, falou, deixou bem claro a respeito disso. Que o maior de todos os mandamentos seria amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Isso é em todas as esferas. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí ele entra depois falando, este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a estes, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vejo que, na verdade, o segundo mandamento é uma ação e demonstração desse amor que eu tenho para com Deus. A minha devoção, a minha rendição a Ele, em primeiro lugar, e agora eu preciso demonstrar isso, e eu vou demonstrar através das pessoas. De como eu vou tratar as pessoas, de como eu vou honrar as pessoas. E amá-las. E ele fala assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho muito estranho quando alguém não ama a si mesmo. Porque se eu não amo a mim mesmo, dificilmente eu vou amar um próximo. Então eu amo a Deus, porque eu amo a Deus, eu amo a minha vida, porque foi Ele que me criou. E eu amo ao próximo, porque nós somos obra da criação. Amém? E partindo disso, a gente vai entrar falando um pouco sobre honra. E hoje eu vou entrar em 3 esferas sobre honra, porque na verdade são muitas. São muitos lugares onde nós honramos pessoas, ações que nós temos. Mas hoje eu vou falar sobre a honra na esfera da família, eu vou falar sobre liderança e eu vou falar sobre finanças. Amém? E tudo isso vai ser bíblico. Eu vou falar muitos versículos, alguns eu só vou citar e outros a gente vai falar. Amém? Glória a Deus, porque é muita coisa. Amém? Aleluia! A honra é um princípio fundamental nas Escrituras. Honrar significa valorizar, respeitar, reconhecer a importância, tratar com dignidade e agir de forma que reflita o amor e a consideração. Amém? Amor, consideração, respeito. E eu queria falar um pouco sobre a honra ao pai e à mãe. E eu não ia entrar muito nesses detalhes, mas uma das coisas, aconteceu uma conversa num determinado lugar, e o Senhor me fez lembrar da minha infância, da minha adolescência. E Ele falou assim, Raibia, tem coisas que você colheu, porque mesmo você não tendo entendido sobre honra, você honrou o seu pai e a sua mãe. E aí o Senhor me lembrou, só que você tem que continuar fazendo isso. Porque você, no meio do caminho, você perdeu algumas coisas que você não deveria ter perdido. E houveram coisas e situações pelas quais eu deixei de fazer, porque eu me preocupava como a minha mãe se sentiria se eu fizesse aquilo. E eu sempre falo, às vezes, que eu fui um ponto fora da curva, porque eu não vim de uma família cristã. E dentro de mim ardiam algumas coisas. Então, quando a minha mãe dizia tal hora, era tal hora. Quando ela dizia você não vai, você não vai. Quando ela dizia eu não quero que você esteja com determinadas pessoas, isso era muito doloroso para mim, porque eu sempre falei com muitas pessoas.
E aí eu deixava de fazer, porque minha mãe sempre me deixou a par da história da vida dela. Ela teve uma história muito sofrida, e eu pensava, por que eu vou causar mais sofrimento para alguém que já sofreu tanto? Ela não teve um lar, ela não teve paz, ela não teve família. Então, a família que ela construiu foi essa na qual eu faço parte. Então, o Senhor me fez lembrar disso. E eu fiquei pensando quantos de nós, às vezes, deixamos de honrar os nossos pais. Quantos de nós, às vezes, não convive também com eles. E quantos de nós, talvez, nem tenhamos mais os nossos pais. E honra é diferente de obediência. Mas o ato de obedecer também é um ato de honrar, é um ato de respeito. Quando você estuda sobre honra, você entende que quando se trata dos seus pais, existe um mandamento com uma promessa, né? E muitas das vezes nós até citamos essa promessa. E eu acredito que é por isso que eu vou bem mais na terra e desfruto de mais saúde, glória a Deus. Amém? 1, 2, né, Michela? Porque tem que cuidar também da saúde, a gente tem que se alimentar bem. Mas eu vejo que isso foi algo que fez uma diferença muito grande. Enquanto todos os meus amigos queriam fazer várias coisas, eu decidia não fazer. Pensando nela, no sofrimento que, sabe, parece algo tão bobo, mas eu pensava nisso. E aí eu me lembrei do versículo e o Senhor me lembrou sobre essas questões de honrar pai e mãe. Lá em Êxodo 20, 12... Aleluia, ele vai colocar aí, que eu não coloquei aqui, 20, 12, Êxodo 20, 12. Aleluia. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias nessa terra que o Senhor Deus te dá. Aleluia. Se prolongar. E se a gente cuidar da nossa saúde, vai ser melhor ainda, né? Vamos desfrutar melhor. Amém? Honra inclui falar com respeito, cuidar deles com o que é necessário e demonstrar gratidão ao ouvi-los e valorizá-los. Amém? Tem uma história lá em Gênesis 9, 20, Gênesis 9, 20 e 27, que fala sobre Sem e Jafé. Quem já leu essa passagem? Amém. Quando Noé, né? Ele teve um momento ali e ele começou a beber, ele ficou embriagado e ele acabou ficando despido. Né? E quando a gente lê a história, a gente vê que houve uma distinção de respeito e honra de alguns filhos para com ele. E, às vezes, a gente até tem uma certa liberdade com os nossos pais, mas essa liberdade não pode fugir ao respeito e à honra. Né? E a gente vê ali que eles cobriram, Sem e Jafé honraram Noé, cobrindo a sua vergonha, enquanto Cã o expôs. Sabe aquela coisa de você ficar rindo, olha, está nu ali, isso, aquilo, outro. Parece algo tão simples, mas aquilo fez uma diferença muito grande. Isso trouxe uma consequência para Cã. E aí isso me lembra que a honra ela tem algo tão importante, tão essencial na nossa vida, por considerarmos alguém, por respeitarmos alguém, que Deus colocou sobre as nossas vidas, que é os nossos pais, e nós não devemos tratar de qualquer forma. E vamos colocar também uma questão, a Bíblia nunca vai dizer para nós estarmos sendo obedientes a algo que é contrário à palavra. Porque às vezes existe um outro extremo em filhos que são extremamente obedientes aos pais, mas não são obedientes a Deus. Filhos que seguem todas as direções dos pais, mas eles não seguem as direções da Bíblia. E nós precisamos entender que a minha obediência e a minha honra, ela precisa estar alinhada com a palavra. Eu não posso sobrepor isso à palavra de Deus. Isso tem que estar juntamente com a palavra. Então, se os meus pais, por mais que eu os ame, né, eu devo honrá-los, mas se eles me pedirem algo fora da palavra, a própria palavra me dá respaldo de ficar com a Bíblia, de obedecer a Deus. Por isso que eu falei o primeiro para a gente, colocar Deus em primeiro lugar. Então, em todas as áreas da nossa vida, se nós somos solteiros, Deus é primeiro lugar. Se nós somos casados, Deus continua sendo o primeiro lugar. Se nós temos filhos, Deus continua sendo o primeiro lugar na nossa vida. Não existe agora, eu casei e agora o primeiro lugar é meu esposo. Vamos lá,
Deus continua sendo e deve ser o primeiro lugar das nossas vidas. Amém? Não mudou. Agora tem um sacerdote, tem uma mulher e tem um filho. Mas Deus, ele precisa ser o primeiro. Ele deve continuar no mesmo lugar de honra e primícias na nossa vida. Primeiro lugar, amém? Aí eu vou falar sobre honrando o cônjuge. Eu não vou me adentrar muito, mas vou te dar os versículos, porque aí você vê em casa. Porque eu entendi que Deus queria que nós lembrássemos sobre honrar a família, sobre valorizar a família. Porque tem sido banalizado a questão família. E nós não podemos mudar aquilo que Deus já disse e foi estabelecido. Homem, mulher, unirá-se o homem a uma mulher, entendeu? E juntos eles vão constituir uma família, eles terão filhos. E só pode ter filhos se for o gene junto com um homem e uma mulher. A formação de uma outra criança, ela só consegue ter essa formação. Você vai estudar a ciência e você vai ver que vai continuar sendo dessa mesma forma. Homem e mulher. Amém? Aleluia. Em Efésios 5, ele fala, ensina que honra no casamento, ela deve ser mútua. Amém? Vamos abrir lá em Efésios 5. Efésios 5, 22. Aleluia. Ele vai falar a respeito das mulheres. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos vossos maridos. Vamos lembrar que submissão, quando a gente vai estudar também, é estar sobre uma mesma missão, é estar sobre uma visão. É caminhar debaixo de um propósito que foi estabelecido pelo Senhor como família. Então, lugar de submissão não é lugar de inferioridade. É lugar de visão, onde os meus olhos estão na palavra de Deus. E eu me submeto porque eu estou sobre a missão juntamente com meu marido. E uma mulher que se casa com alguém que tem um compromisso com Deus, tem o prazer de se submeter a esse homem. E esse é o desejo de Deus. Que, de fato, os homens possam estar cumprindo os princípios da palavra. Porque se torna muito mais fácil uma mulher se submeter. Mas só que não se trata se ele é do jeito que a palavra diz ou não. Se você casou com ele, agora é o tempo de você caminhar com seu esposo, orar pela sua casa, orar pelo seu marido. E se algumas coisas nunca mudarem, paciência. Quem escolheu? Quem escolheu o abençoado? Foi o pastor? Foi a sua amiga do lado? Quem disse sim para ele? Alguém pegou na sua boca e... Então, e a gente crê que o crente, ele casa para dar certo, para constituir a família. Ele vai até o final e é por isso que a nossa escolha, os nossos olhos devem estar bem abertos no relacionamento. Bem, sabe? Os nossos corações bem atentos a cada detalhe, porque quando você casar... Acabou-se. Agora é... O que a Bíblia fala? Até que a morte o quê? Os separe, em nome de Jesus. Amém? Então, é muito bom a gente procurar ver se aquela pessoa ela tem os princípios bíblicos. Amém? Mas, como esposa, nós precisamos ter isso como um prazer, de se submeter a uma visão. Então, vamos continuar orando pelos nossos cônjuges, vamos continuar declarando que eles terão direção, que eles terão visão, que eles serão guiados pelo Espírito Santo. Amém? Porque, no final das contas, nós dois, né, como casal, se algo der errado, o que vai acontecer? Todos sofrem. Mas, se a gente estiver caminhando no lugar certo, todos usufruem da bênção. Então, é muito sério, né, a nossa escolha. Mas nós devemos honrar o nosso cônjuge, né? E ali também fala sobre os maridos.
Eu não vou me atentar muito, tá? Mas, já passei por aqui, só para a gente lembrar sobre a submissão. E eu vejo que muitas mulheres têm dificuldades quando se trata dessa palavra. E nós, como mulheres de Deus, nós precisamos levantar a bandeira da família. Nós não somos as mulheres feministas que estão lá fora. Nós somos mulheres de Deus, que nós pregamos bênção sobre o casamento. Porque nós também não somos perfeitas. Nós temos muitas coisas que nós precisamos ser ajustadas. E que os nossos maridos têm que suportar. Porque se tem alguma mulher que perfeita casada, nem deveria estar aqui, já deveria ter sido arrebatada. Então, para mim, eu creio que todas nós precisamos ainda do Senhor para ajustarmos muitas áreas. Amém? Ainda que tenhamos muitos anos de casada. Tem marido que já aprendeu a lidar com várias circunstâncias, várias situações. E da mesma forma, nós mulheres com relação ao nosso cônjuge, né? Aleluia. Aí vamos lá, dando continuidade em Efésios, a partir do 26, a partir do 28. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha só, a responsabilidade de um homem de acolher, de cuidar, sabe? De não odiar, porque é o seu próprio corpo. Nós somos um. Nós não somos mais pessoas separadas, nós somos um. Então, se aquilo que eu sinto como mulher, ele também precisa considerar. Mas também existem momentos que o homem, ele faz com que a gente saia daquele nosso momento de frisão, de sentimentalismo. Eu sei que algumas são mais e outras menos, né? Mas aí o homem também ele vem nos trazer para essa realidade. Mas nós precisamos ser acolhidas. É importante esse acolhimento, é importante nós sermos ouvidas. E aí eu vejo que Deus ele faz essa menção do casamento justamente com a noiva dele. Né? Então, ele fala para os homens cuidarem, como se fosse realmente a noiva de Cristo. Então, é uma responsabilidade que foi incumbida dos homens, que é tão séria, e eu vejo que é uma responsabilidade muito maior do que aquela que nós temos. Porque Deus não disse para nós entregarmos a nossa vida pelo nosso cônjuge, no quesito de deixar isso bem claro, embora nós saibamos que isso também é uma atitude de amor. Né? Abrir mão de algumas coisas em prol ao nosso cônjuge. Mas ele deixou bem claro que era para o homem, se fosse necessário, entregar a sua própria vida por amor à sua esposa. Olha aí que forte. Então, existe uma responsabilidade muito maior na posição dele como sacerdote. E aí, ele continua falando sobre quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Se eu amo a minha esposa, eu me amo. Então, automaticamente, se eu quero ser mais amado, eu a amo. Eu a trato com estima. E aí não tem como essa mulher não dar esse retorno para ele. Mas a gente não vai falar sobre retorno, a gente vai falar sobre aquilo que foi estabelecido. Honrar pai e mãe, honrar o nosso cônjuge, que isso é muito importante. E aí entra amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Olha, eu exercitando o amor a Deus através daqueles que estão comigo. Amém? E aí ele fala também sobre os pais. E é um outro assunto que é muito interessante, porque eu fui criada em um ambiente completamente diferente do que a minha filha foi criada hoje. E eu era instigada, às vezes, a odiar os meus pais. Porque eles falam, fica com raiva mesmo, faz isso, faz aquilo. Porque quem manda em você sou eu. E eu não sei você, mas a gente não faz isso com os nossos, né? Glória a Deus por isso. A gente tem uma outra visão com relação à educação dos nossos filhos. Mas ele fala que nós também devemos honrar os nossos filhos, como está lá em Efésios 6:4, que diz o seguinte: vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe, às vezes a gente, por ser autoridade sobre nossos filhos, a gente precisa saber
que a gente também não pode instigar a ira deles. Como é que eu posso ensinar o meu filho a amar ao Senhor se eu fico instigando a ficar irado porque eu tenho prazer nisso? Os nossos pais talvez tivessem isso não com a consciência que nós temos hoje. Eles faziam aquilo sem a consciência que nós temos. Mas hoje nós conhecemos a palavra e nós não precisamos fazer isso. Né? Hoje eu estava numa conversa com a minha mãe e ela falando, por que você não grita e enfia a mão na cara dessa menina? Né? Porque foi isso. Eu falei, não, mãe, aqui a vara corrige, mas também a gente conversa. E ela precisa expressar as emoções dela. Ela precisa dizer também, aqui ela tem voz. Aqui, não, mas como mãe, ela quer que eu faça isso, mas como vó, ela, né, não admite. E, né, como vó, não. Mas por quê? Porque eu não sei você, a gente às vezes ia fazer as coisas e a gente ficava com raiva. Porque os nossos pais, eles falavam, isso mesmo, pode ficar com raiva. Eu sei, né? Mas quem manda aqui sou eu sou a tua mãe, isso, aquilo, outro, nananá. E você fazia lá, mas dentro de você ficava com uma ira. E aí a Bíblia fala que nós não devemos fazer isso, instigar a ira dos nossos filhos. Isso é errado. Sabe que não é a forma de Deus nos ensinar? Então, assim, muitas vezes eu já parei com a minha filha e já pedi perdão para ela. Para algumas pessoas isso é um absurdo. Mas se nós erramos, nós precisamos admitir que nós erramos. Porque se existe uma forma melhor de nossos filhos aprenderem com o nosso testemunho. Não tem testemunho, eu posso ensinar muita coisa para minha filha. Mas se ela não me ver fazendo, de nada isso vai adiantar. Aí eu ensino para ela que se ela errar, ela precisa admitir o erro dela e pedir perdão. Mas quando eu erro com ela, eu falo, não, porque eu sou a mãe, não posso, eu sou a pessoa que não erra nunca. Né? Então, assim, eu não faço, e às vezes a gente quer fazer umas brincadeiras com ela, ela fala, eu não quero, não gosto. E aí eu me lembro, não, gente, não é legal, porque se a gente ensina para ela respeitar quando o coleguinha não gostar, da mesma forma eu devo fazer com ela. Amém? E aí eu perguntei também para minha mãe, eu falei, mãe, como filha, porque eu apanhei muito, gente, mas eu entendo e tenho essa compreensão, que ela me deu aquilo que ela tinha. Mas eu não posso dar para Iarim, porque não é isso que eu tenho. Não foi isso que eu aprendi, não foi isso que eu recebi do Senhor. Então, eu vou corrigir, eu vou ensinar, eu vou amar e eu vou cuidar dentro daquilo que eu tenho aprendido com a palavra. Que ela vai ter voz, ela vai expressar as emoções dela, ela vai poder ter alguém com quem ela possa conversar. E nós somos as melhores pessoas com quem os nossos filhos podem confiar. E tudo vai depender de que liberdade nós temos dado para o nosso filho, para que eles possam se achegar até nós e compartilhar do dia a dia dele, da frustração, daquilo que não foi bom na escola, do amiguinho que bateu, do amiguinho... e quando eles vêm com as histórias, né? Eu falei isso para o amiguinho, eu chutei a canela do amiguinho, isso, aquilo, outro. A gente vai acolher, mas a gente vai ensinar. Amém? Porque, eu não sei vocês, tu apanhou na escola? Então tu vai apanhar mais. Por quê? Porque não era para tu ter apanhado. Né? A gente ri, mas muda, né? Então, a gente pode nós podemos ser diferentes com a educação dos nossos filhos. Nós podemos fazer diferente, nós podemos ser melhores. Não que os nossos pais... não tenham sido ruins demais, mas eu prefiro ficar com aquilo que eles deram para a gente, aquilo que eles poderiam nos dar. A minha mãe não tinha o conhecimento da palavra e das verdades que eu tenho hoje. Então, eu vou ser cobrada por algo que hoje eu sei. Então, eu preciso lidar com isso, com a palavra dentro do meu lar, com a minha filha. Amém? Aleluia! E aí, lá também em Provérbios 22, 6 diz, ensina a instruir a criança no caminho correto. A gente sabe que ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque ainda que ela envelheça, ela nunca vai se desviar deles. E a gente ensina no caminho junto, né? Caminhando, mostrando, olha, por aqui é perigoso, aqui não é legal. Isso daqui não é certo, vamos por esse outro caminho, vamos para a igreja, aí vai para a igreja junto, vamos orar, a gente precisa orar, vamos ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar e ler a Bíblia junto com a criança, amém? Assim os nossos filhos eles vão crescer, não só, elas vão honrar e amar ao Senhor, mas elas vão nos honrar, porque elas vão viver os princípios da palavra.
Então, nós não podemos deixar que essas coisas se percam. De continuar orando pelos nossos pais, honrando a vida deles, respeitando e honrando o nosso cônjuge, guardando a instituição família, sendo aqueles que se levantam em prol aquilo que Deus acredita que é a família. Deus acredita que eu e você podemos fazer algo extraordinário nessa geração, a partir das nossas vidas. E todos aqueles que hoje têm uma família, nós somos, nesse tempo, somos incumbidos a termos muito mais zelo com a nossa família, com a nossa casa. Mais cuidado com aquilo que nós fazemos, com mais responsabilidade, porque a nossa família, ela expressa a Deus para as outras pessoas. As pessoas, às vezes, querem entender se a gente é realmente tudo aquilo que a gente demonstra ser na igreja, ou se é só uma fachada. E não é que a gente não passe por algumas coisas dentro dos nossos lares, mas a diferença é que a gente só passa e resolve em Deus, e resolve como família, e continua prosseguindo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai entrar em outra esfera. Aleluia, glória a Deus. Você está sendo abençoado, gente? Aleluia, Deus é bom. Vai dar para falar tudo. Oh, meu Deus, o negócio engatou aqui. Glória a Deus. O princípio geral de autoridade humana, as Escrituras ela estabelece que toda autoridade legítima provém de Deus. A posição de autoridade vem de Deus. Portanto, honrar autoridades civis, estruturais, é uma análise a um ato de obediência e temor ao próprio Senhor. Vamos lá. Eu sei que a gente vai entrar em algo que é bem delicado, sobre autoridades, sobre governos. A gente sabe que essa posição ela foi constituída pelo Senhor. Mas muitas das vezes algumas pessoas estão no poder porque nós fizemos a nossa escolha. E por conta disso nós vamos receber talvez algo ou bom ou ruim por aquilo que nós escolhermos. Mas ainda assim nós precisamos orar pelas autoridades. Porque se nós temos o bom governo, nós vamos usufruir desse bom governo. Mas se nós temos o mau governo, nós também vamos perecer. Mas eu sei também que como igreja, muitos de nós que não, talvez tomaram decisões por determinado governo, se sente guardado e respaldado pela palavra. Porque fez aquilo que era certo e continua fazendo aquilo que é certo. Amém? E continua orando pela nação. Então, a Bíblia fala que a posição de autoridade foi constituída por Deus, mas a autoridade que está lá naquele lugar, ela foi posta por alguém. Isso me lembra quando o povo queria muito um rei, e aí foi colocado Saul, e o povo teve que lidar com consequências com relação a isso. Porque eu quero aquilo que eu acho que é bom para mim, não aquilo que Deus sabe que é bom para nós. Deus sabe aquilo que é bom para mim e para você. Às vezes nós vimos o que está aqui e agora, mas o Senhor ele vê o porvir. Amém? E aí ele fala, todos devem, lá em Romanos 13, do 1 ao 2 diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem terão condenação sobre si mesmo. Mas nós devemos nos lembrar que todas as vezes que algo se levanta contra a palavra de Deus, eu posso me levantar e não me render a esse nível de obediência. Porque Deus, Ele sabe que o lugar dele deve ser de primazia. E se alguém que está no poder, se alguém em qual eu estou submissa a essa pessoa, ela não tem comprometimento com Deus, e aquilo que ela está fazendo não condiz com a palavra, está fora dos princípios, está indo contra a família, está indo a favor de aborto, está indo entre outras coisas que estão fora do princípio de Deus, isso me dá a liberdade de não seguir. Isso me dá a liberdade de não condizer com essa liderança. E é por isso que quando algumas pessoas vêm reclamar para mim de algumas questões de igrejas onde elas estão, eu falo, você está lá porque você fez uma escolha. Não é justo você vir falar da sua liderança para mim.
Você precisa, ou alguém que vai reclamar sendo que votou em determinado candidato. Eu entendo que existe uma questão de nós nos arrependermos. Amém? Nós somos passíveis a errar, mas nós não podemos desconsiderar de que existe um alto preço pago por uma escolha que fazemos. Uma escolha dentro do nosso casamento, uma escolha na decisão do nosso voto, uma escolha na decisão para quem nós vamos nos associarmos. Isso é muito sério, porque isso vai acabar levando várias pessoas juntos. Mas a posição de autoridade foi constituída por Deus, os governos, para uma organização, para que o povo fosse assistido, para que aquelas pessoas que estivessem ali fossem beneficiar as pessoas. O propósito de Deus era ter lideranças em determinados lugares para que realmente as coisas fossem organizadas e que pudessem, de fato, essas pessoas representarem a Deus no lugar onde elas estivessem. Mas, infelizmente, não é assim que a gente tem visto. Mas nós precisamos continuar orando pelas nossas lideranças, pela nossa nação, pelas pessoas que Deus tem levantado e guardado a vida delas, porque elas têm levantado uma bandeira de refletir a glória de Deus, os princípios da palavra. Nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos guardar a vida dessas pessoas, porque elas estão levando o evangelho aonde elas estão. E elas estão em lugares minados, onde a qualquer momento algo possa acontecer com ela. Amém? Então, a gente precisa orar. Nós precisamos, sim, entender que algumas pessoas estão em posição de poder, porque foi o homem que colocou, Deus não está nisso, mas como igreja nós precisamos orar, porque nós estamos no Brasil. Então, o Brasil é minha e é sua responsabilidade de nós orarmos pelo Brasil. De nós orarmos pelas autoridades, de nós orarmos por aqueles que têm agarrado a bandeira da palavra de Deus e não abrido mão dos princípios. Amém? Aleluia! Lá em 1 Pedro 2,17, a gente vê também a questão de que tratem todos com devido respeito, amem os irmãos e temam a Deus e honrem o rei. Aleluia! Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Porque naquela época eram reis levantados. Hoje nós temos outros governos. Amém? E eu vejo que hoje uma das formas de nós honrarmos, mesmo nós não concordamos com quem está no poder, honrando a Deus, orando pelo nosso Brasil. Uma forma de nós honrarmos a Deus é guardando a nossa nação com as nossas orações, declarando decretos, sabe? Orando para que os olhos do entendimento de muitas pessoas sejam abertos com relação a isso. Sabe, porque eu vejo pessoas muito cegas se apegando a pessoas que estão contrárias à palavra de Deus. E para elas é como se isso daqui... Não, mas ela só é a favor do aborto. As outras coisas ela é totalmente a favor. Ela é totalmente contra. Só isso. Tirar uma vida. Isso porque existe toda uma lista. Sabe, queridos, eu me lembro que algumas coisas, quando a minha mãe conversava comigo, ela falava, se você anda com alguém que rouba, se você for pega, vão achar que você rouba também. Se você anda com uma prostituta, vão achar que você é prostituta também. Sabe, eu sei que tem pessoas que às vezes você tem uma amizade com ela e talvez você não saiba o que ela faz no secreto. Mas se você não sabe, você tem o Espírito Santo de Deus e Ele pode te mostrar a respeito dessa pessoa. E sabe que se eu e você sabemos a respeito de algumas coisas quanto ao caráter dessa pessoa, se eu não vou até ela e falo para ela que isso é errado, e eu fico cobrindo o pecado dela, eu estou sendo conivente com isso. E isso não é certo. A Michela não é porque ela me ama que ela vai me ver fazendo algo errado e vai dizer que está tudo bem. E eu sei que isso, eu creio em nome de Jesus, a Michela nunca vai ser conivente com o pecado, nem ela, nem o pastor Felipe. Sabe por quê? Porque isso é errado, isso é quebra de princípio. A confiança que Deus tem comigo e com você é que, ainda que você ame alguém e essa pessoa está fazendo algo que é errado, você precisa apontar para ela isso. Você precisa mostrar para ela que isso está errado e você não pode ser conivente com o pecado.
Porque você ama tanto essa pessoa, então você não ama. Porque se nós amarmos, nós vamos falar que aquela pessoa está agindo errado. Vamos ajudá-la. Às vezes a pessoa está cega, às vezes a pessoa pode estar muito consciente fazendo aquilo, mas ela precisa de uma chacoalhada. Então, as nossas associações precisam estar com pessoas que têm um compromisso com o Senhor. Eu não posso me associar a um político ou alguém que levanta uma bandeira contra a palavra de Deus. Eu preciso ter muita seriedade com relação a isso. E não existe dizer política é política e servir a Deus é servir a Deus. Nós somos crentes aonde quer que nós estejamos. Numa fila do banco eu sou crente, lá no meu trabalho eu sou crente, na rua eu sou crente, numa padaria eu sou crente. Aonde nós estivermos, nós somos crente. Nós cremos no Evangelho. Nós somos de Cristo porque nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe meio termo. Eu sou e pronto, e acabou-se. Concorde o que é errado você, mas eu não vou concordar. Amém? Aleluia! E aí, a Bíblia também fala sobre honra às lideranças espirituais que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Lideranças como pastores e outras lideranças em departamentos. A liderança da igreja local carrega um peso de pastorear e velar pelas almas e comunidade. A Bíblia orienta que a igreja deve responder e corresponder a esse esforço com dupla honra, submissão e voluntariedade e sustento. Amém? Aleluia. Você pode abrir lá em 1 Timóteo, por gentileza. 1 Timóteo 5,17. Aleluia. No Antigo Testamento, eles falavam sobre os presbíteros, que eles eram um modelo de liderança essencial. E hoje nós consideramos o pastoreio como uma posição espiritual de guardar um povo, cuidar, ensinar e supervisionar a igreja. Aí lá em Timóteo diz, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. Ele estava falando sobre o pastoreio, sobre aquelas autoridades espirituais constituídas sobre a igreja, sobre um povo. Amém? Ele estava falando sobre honra, mas ele não estava falando só sobre uma honra, ele estava falando sobre dupla honra. Os presbíteros que lideram a igreja são dignos de dupla honra, especialmente os que dedicam à pregação e o ensino. Amém? Essa expressão atualizada de Paulo no grego, ele diz, carrega o significado dimensional e profundo a respeito da moral, elevado pela dignidade do cargo e da responsabilidade que foi instruída para essa pessoa que está nessa posição. Justa e digna provisão financeira, sustento pelo trabalho incansável, dedicado à palavra e à instrução do rebanho. Então, ele deixa bem claro que um pastor, que é aquele que está como um líder espiritual sobre uma igreja local ou sobre um povo, ele é digno de dupla honra. Diga, dupla honra. Ele não falou só honra, ele falou dupla. Porque o Senhor sabe o que é cuidar de pessoas. Jesus esteve aqui na terra e ele caminhou com 12, mas ele também teve contato com muitas pessoas. Então, ele sabe o que é carregar e se fadigar de um trabalho aqui nessa terra. Ele sabia o que aqueles que levavam a palavra iriam passar. Amém? E aí ele fala, lá em Hebreus 13:17, obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Porque às vezes a gente fala sobre a honra no quesito de pastoreio e liderança, mas a gente esquece que eles têm uma responsabilidade. E eu acredito que a maioria sabe, ou se não sabe, deveria lembrar que um dia vão prestar contas com o Senhor. Amém? Não é só eu e você que vamos prestar contas se desonramos a liderança. Se não demos a eles o devido respeito que eles merecem. Porque eles também vão prestar contas ao Senhor a respeito de nós.
Por isso que uma liderança não pode ser conivente com o pecado. Por isso que uma liderança não pode ver uma ovelha que vai cair e não falar com ela. Porque um dia eles irão prestar contas ao Senhor, né? E aí ele fala que os aconselham, tenham-nos mais autoestima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Ah, não, eu li outro. Gente, desculpa. Obedeçam seus líderes, submetam-se às autoridades deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Lá em Hebreus 13, 17. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Porque quem vai colher se nós não formos alguém que corresponde àquilo que Deus quer? Honrando uma liderança, honrando o pastoreio, honrando uma liderança espiritual. Ele fala, obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para nós. Porque quem vai depois colher isso somos nós. Então, nós precisamos andar em honra com relação ao reconhecimento do pastoreio ou de uma liderança espiritual que foi constituída sobre as nossas vidas. Agora, se eu não concordo, se eu não estou satisfeita, se não é aquilo que eu penso, se não é aquilo que eu acho, se eu não gosto, não creio na visão, não concordo, o que eu devo fazer? Eu devo me retirar. E eu acho muito interessante que algumas pessoas falam mal dos seus liderados, mas não saem daquele lugar. Agora, eu não entendo se foi Deus que disse para essa pessoa não sair, ou se ela quer estar ali para dificultar o trabalho daquele líder. Só que todas as vezes que nós dificultamos o trabalho da nossa liderança, nós estamos desonrando eles. E nós vamos ter uma colheita a respeito disso. E isso é muito sério. Nós estamos numa igreja local, nós temos o privilégio de estarmos uns com os outros, né? Temos bastante comunhão, e a gente precisa ter muito cuidado de não tratar, né, se a nossa comunhão tornar isso desrespeitoso. Porque eu não posso confundir a posição do meu marido e tratar ele de qualquer jeito. Porque eu tenho um nível de intimidade com ele, eu sou casada com ele. Sabe, desonrá-lo diante das pessoas, isso é errado. Eu não posso, por ter uma intimidade com o pastor Felipe, com a Michela, uma amizade com eles, nivelá-los, colocá-los eles no meu nível, porque não é assim. E Deus faz distinção de posição, sim. Porque cada um tem uma posição diferente de responsabilidade. Quem é pastor, ele tem uma posição de autoridade e uma posição de responsabilidade. Então, ele não pode ser tratado como eu e você. Nós somos iguais diante do Senhor, mas as nossas responsabilidades, aquilo que Deus confiou a nós é diferente. A posição de um pastoreio é diferente. Ele não está carregando só a mim, ele está carregando uma igreja local, um projeto, uma visão. É uma responsabilidade muito grande. Quem lidera um departamento sabe a responsabilidade. Então, quando nós lidamos com pessoas que vão contra a nossa liderança, a gente sabe que isso é muito ruim. E que, às vezes, essa pessoa ela pode comprometer o corpo de Cristo. E lá no livro Em Busca de Timóteo, ele fala muito sobre isso. Ai daqueles que sobem, se aproveitam do púlpito, em que o pastor da igreja confiou a essa pessoa e ela aproveita para tomar aquele lugar que não é dela. Ai daqueles por qual, né, rebanham as ovelhas do Senhor, ou, sabe, fica com aquela lábiazinha lá naquele grupo, falando isso, falando aquilo, mal de uma liderança, e você ouvindo e acolhendo isso, você está sendo conivente, eu estou sendo conivente. E essas pessoas são raposas que estão ali, se alguém não calar elas podem minar muitos corações. E sabe, o Senhor não quer que eu e você sejamos alguém que seja desonroso com o Senhor. E eu desonro o Senhor quando eu desonro a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida. E todos os que estão aqui porque decidiram estar debaixo desse pastoreio. Você não foi forçado. E se você acredita nessa visão, se você acredita que Deus constituiu ele
como uma liderança espiritual sobre a sua vida. Se você quer avançar, se você quer crescer, se você quer ser mais abençoado no seu caminho, ande na visão. Ande junto, pegue junto, honre. E se você ouvir alguém falando, você vai ser o primeiro a dizer não. Aqui não. Você tem alguma coisa contra ele, vai lá e fala para ele. Se você não falar, eu vou falar que você falou. Porque nós precisamos guardar a nossa igreja. Nós precisamos guardar a nossa liderança. Porque essa esfera de honra, ela está se perdendo. As pessoas, por conta de tantos pastoreios aí errados, as pessoas têm tratado alguns pastores e lideranças espirituais de qualquer jeito. E a gente não pode tratar porque pessoas cometeram erro. Você gosta que alguém trate você como um crente? Não vou usar as palavras que alguns falam. Mas você gosta quando as pessoas comparam você com qualquer crente que não tem compromisso com Deus? Eu não gosto, porque eu sei que eu não sou esse tipo de crente. Então, não deixe que as pessoas também comparem o seu pastor, ou até mesmo você trate ele da forma que o mundo trata. Ou que os rebeldes tratam, porque a rebelião, ela nasceu no coração de Lúcifer. Então, todo tipo de rebelião, desrespeito, desonra, isso é contrário ao princípio de honra a Deus. Amém? Aleluia. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 12, 13 diz o seguinte: agora lhes pedimos, irmão, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-no com maior estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Nós devemos honrar o trabalho dos nossos irmãos. Nós devemos ser gratos ao serviço dos nossos irmãos. Amém. Sabe? Que quando alguém não faz a parte que caberia a essa pessoa fazer, eu sempre vou tocar nisso, o corpo ele vai sofrer. Você não é alguém solto do corpo, embora muitas vezes nós possamos em algum momento estar, mas nós precisamos estar no corpo. E reconhecer que cada pessoa faz parte desse corpo e é importante. E nós precisamos honrar. Sabe, o departamento de música não é melhor que o departamento infantil não é melhor que o departamento de casais, a secretaria de missões não é melhor que o departamento de eventos. Sabe, nós precisamos entender que cada um desses departamentos, eles são fundamentais para a engrenagem do bom funcionamento da igreja local. E sem esses departamentos, as coisas ficariam bagunçadas. A Michelle e o pastor sempre contam quando eles chegaram e eles tinham que assoviar e chupar cana. Vocês sabem, né, o que é isso? Assoviar? Amém? E hoje, a Michelle e o pastor não precisam estar em tantos lugares como eles estavam antes. Eles estavam em todos os departamentos da igreja. Porque era necessário, era um tempo em que eles estavam preparando, eles estavam olhando quem era a pessoa que ia para aquele departamento, quem era a pessoa que Deus iria levantar. Eles oravam pelas pessoas que iriam chegar nos departamentos. E hoje você não vê-los nesses lugares mais. Mas por quê? Porque houve um avanço. E esse é um tempo agora deles cuidarem de outras coisas. Porque eles têm pessoas que eles confiaram a isso. E se o Senhor nos levantou nesse lugar de confiança, nós precisamos ser fiel a eles. Amém. Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Nós precisamos honrá-los. Nós precisamos honrar as lideranças. Amém? Nós precisamos honrar os nossos liderados, as pessoas que têm sido, sabe, suporte para nós nos momentos difíceis. Pensa, a Paulinha... na organização de eventos de casais, ela sabe como foi bom ter pessoas no refrigério. As pessoas que estavam lá organizando o jantar, meu Deus, que refrigério! Que noite extraordinária! Gente, cada pessoa é muito importante. Nós precisamos reconhecer isso, sabe? Uns aos outros, valorizar o quanto, sabe? O Caio fica ali atrás, mas, cara, sem ele ali não é a mesma coisa, tocando. Aleluia, a mídia, meu Deus, quantas fotos lindas eu pego de lá, eu amo a mídia. Eu fico na expectativa de vai sair alguma foto minha, só eu fico assim? Só eu, né? Vocês não, né? Tô brincando, gente, mas eu gosto, porque eu digo que às vezes eles pegam a minha alma ali, ó, naquela expressão de adoração, mas amém. Somos gratos, sabe?
pela mídia, somos gratos pelo diaconato. E eu sei o quanto a minha liderança é grata pela vida de cada um de vocês. Então, não deixemos de honrar uns aos outros, reconhecendo que cada um é importante e precioso nesse tempo. Amém? Aleluia. Eu vou passar aqui porque eu quero entrar, gente, na esfera sobre a honra, honrar ao Senhor, porque isso foi algo que o Senhor falou muito comigo também. Aleluia, glória a Deus. Você está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Aleluia. Você pode ouvir lá em Provérbios 3, 9 e 10. Vocês podem ler para mim, por gentileza? Meu Deus, ele está falando assim, honra o Senhor com os teus bens, tudo que você tem, com as primícias da tua renda, primícias primeiro, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho teus lagares, é isso, né? Aleluia. E quando eu estava lendo isso daí, porque quando o Senhor falou comigo para me falar sobre honrar a Deus com as nossas finanças, Ele me deu esse primeiro versículo, e aí eu estava lá nesse versículo e ele falou assim, você viu que ele está falando sobre bens, que ele está falando sobre primícias e que ele está falando sobre renda. Eu falei, tá, eu vi. Então, vamos lá, eu quero falar algumas coisas com você sobre isso. Né? E aí ele falou que o mais profundo da sabedoria bíblica na nossa relação com os nossos recursos é a nossa generosidade. Para compreender a plenitude dessa passagem, eu dividi ela em partes justamente para que nós possamos compreender melhor no quesito de finanças. Porque nós temos muita dificuldade, amém? Mas nós não temos mais, glória a Deus. Nós não vamos prender aquilo que Deus tem colocado e confiado nas nossas mãos, amém? Porque existem coisas que Deus quer fazer na minha e na sua vida, através dos recursos que têm chegado até nós. Mas nós precisamos considerar e confiar aquilo que o Senhor tem dito para nós a respeito dos recursos que têm chegado. E aí, honrar a Deus com os meus bens. Os bens refere-se a tudo aquilo que eu já possuo de valor acumulado. O nosso patrimônio, as nossas prioridades, são ferramentas de trabalhos e recursos materiais duráveis. Então, esses meus bens, embora eu usufrua deles, o Senhor quer que eu coloque isso em prol ao reino de Deus. Porque, no final das contas, tudo aquilo que nós temos é para nós sermos bons mordomos, sabermos administrar aquilo que Deus confiou a nós. Nós somos mordomos dessas riquezas que Deus quer colocar nas nossas mãos. Mas como mordomos, nós precisamos ter a responsabilidade de fazer aquilo que é certo. E aí ele fala, na perspectiva bíblica, o ser humano é visto como um administrador daquilo que é como uma análise daquilo que Deus decidiu dar para ele, porque pertence a Deus, ele apenas administra. Honrar a Deus com os nossos bens significa colocar as suas posses a serviço do bem, apoiando as causas nobres, ajudando ao próximo sendo generoso, o patrimônio, gerando o nosso patrimônio com honestidade e administrando dentro dos princípios da palavra, retidão e espírito partilhado, longo e longe de avareza. Amém? Nós não podemos ser avarentos com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente ora, pede, aí quando chega, eu penso primeiro só em mim, só em me fartar, aquilo que é bom para mim. A gente sabe que se nós pedirmos algo para o Senhor, financeiramente, a maioria de nós quer usufruir. Não está errado isso. O desejo de Deus é que nós tenhamos para nós usufruir, mas não pode terminar só em nós. Não pode ficar só em nós. Amém? Mas sim, sabe, compartilhar daquilo. Ai, Raiva, eu vou pegar todas as minhas riquezas e compartilhar com as pessoas. Isso daí você vê com o Senhor. Mas uma coisa eu sei, não é só para você.
Amém? O intuito de Deus nos enriquecer e nos prosperar não é somente em nós. Não é somente para nós. Amém? E eu sempre falo para as crianças lá no DI, eu falo assim, por que vocês ofertam? Por que tem que dizimar? E elas já têm a consciência. Você tem a consciência por que você dizima e oferta? Primeiro que dízimo é o quê? A 10ª parte. Mas é uma obrigação sua? É uma obrigação? Eu faço se eu quiser, se sobrar. Isso, aquilo, outro. É assim? Não, ele não diz assim, olha só, se sobrasse, não. 10% de tudo que você deve devolver ao Senhor. Porque Ele te deu 90. 90 você faz o que você quiser. Mas se você for esperto, você não faz de qualquer jeito. Você vai orar e pedir para o Senhor o que você faz com esses 90%. Glória a Deus, aleluia. Amém? Né? Ofertar na vida de alguém, comprar um mimo para alguém. Olha aí. Entendeu? Por quê? Porque vai se multiplicar. Amém? Aleluia! E aí ele fala, honrar com as primícias. E aí, todas as vezes que eu vejo primícias, eu me lembro de Caim e Abel. E a gente ouve muito falar que Deus ele considerou o coração, e é exatamente isso. Porque não é só dar a Deus, né? A gente fala dar, mas no fundo a gente sabe que Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas uma igreja local, a gente sabe que tem contas a pagar. Nós temos uma energia que ela não é de grátis, 0800. Nós temos esse lenço aqui, que não foi lá ao supermercado e disse, levem para a igreja de vocês. Os materiais de limpeza lá no supermercado, pode levar, peguem o que vocês quiserem. Não funciona dessa forma. Nós precisamos pagar. A igreja precisa pagar. E sabe que o meu e o seu dízimo, as nossas ofertas, elas são para cuidar da casa do Senhor e também para honrar, sim, as pessoas que estão em posição de receberem, né, um justo salário daqui. Embora nós saibamos que o nosso pastor ele tem um trabalho no secular, mas ele serve ao Senhor. Amém? Aleluia. E aí ele fala, a palavra primícias refere-se literalmente aos primeiros frutos. No antigo Israel, uma sociedade de mercadante ou agrícola, isso significava separar a primeiríssima parte das suas colheitas. As primeiras crias, os primeiros rebanhos, oferecer no templo antes de usufruir de qualquer outra parte. Hoje, as primícias representam princípio de prioridade espiritual e financeira. Se trata de honrar ao Senhor com aquilo que chega nas minhas mãos. E eu devolvo a Deus aquilo que é devido como honra, porque Ele é digno do primeiro. Amém? Eu não sei você, mas deixa eu te falar uma coisa. O dízimo, quando o dinheiro cai na nossa conta, a primeira coisa que nós devemos fazer é honrar ao Senhor. Não é o último, não é o restante. Eu conheço pessoas que falam assim, eu não faço absolutamente nada sem antes primeiro dar o dízimo. Se alguém me ligar para pedir dinheiro para isso, não, ainda não tirei o dízimo. Então, tira. Hoje a gente consegue mais rápido ainda, né? Porque antes você separava um valor, né, e colocava no envelope até chegar à igreja. Mas hoje em dia, nós podemos fazer o Pix. Amém? Então, a nossa primícia é aquilo que é primeiro. Se nós temos uma empresa e algum lucro surgiu, sabe? A devida honra do primeiro deve ser para o Senhor. Se eu tenho um projeto ou algo, e isso está me trazendo um recurso, a primeira coisa que eu tenho que dar como primícia é ao Senhor e honrar a vida dele. Porque foi Ele que me deu aquilo, então eu devo honrar Ele. Eu não posso reter o dízimo, eu não posso reter oferta, eu não posso reter as sementes. Porque existem coisas que é para nós comermos, mas existem outras que é para nós plantarmos. E muitas coisas, o Senhor falou assim, tem muitas coisas na vida dos meus filhos que eles não estão vivendo o nível de prosperidade porque eles não estão me honrando. Alguns até estão dizimando, mas não com o coração certo. Alguns nem estão mais ofertando e outros têm deixado para dizimar, se sobrar.
E nós precisamos ajustar. Se nós estamos com a nossa vida nessa área desajustada, eu quero falar algo muito sério, nós precisamos alinhar. Como igreja local, nós não temos aqui a liderança cobrando quem deu o dízimo, quem não deu, quem ofertou, quem não ofertou. Mas sabe, nós seremos aqueles que vamos perecer se nós não cumprirmos com esses princípios. Nós vamos perecer. E a forma com a qual nós fazemos isso também é muito séria. Eu não posso dar porque sobrou. Eu não posso dar porque alguém está precisando. Eu preciso fazer porque é um princípio. Eu preciso honrar porque é um princípio bíblico. E eu honro a Deus com as minhas finanças, eu honro a Deus com os meus bens, eu honro a Deus com a empresa que Deus me deu. Se Deus me deu, por que eu não vou dar para Ele aquilo que é devido a Ele? Por que eu não vou lançar sobre a vida de pessoas sementes? Se foi o Senhor que me deu, aí eu peço um trabalho, um emprego para o Senhor e quando chega no final do mês eu compro tantas outras coisas, mas eu não honro a liderança que orou por mim, eu não honro o departamento que pegou junto comigo em oração, eu não devolvo para o Senhor aquilo que é digno para Ele, não oferto. Gente, isso é uma desonra. E aí eu fico retendo, aí algumas coisas não acontecem na minha vida, porque eu estou retendo o simples. Porque para a gente, dizimar deveria ser a coisa mais simples e natural. Ofertar também é a coisa mais natural, não deveria ser algo que fosse um peso. Porque para aquele que ofertou a Jesus e nos deu tudo, o nosso dinheiro é nada comparado a isso. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. Amém? Então, nós falamos sobre honra com a nossa família, com aqueles de casa. Nós falamos sobre honra com as sobre lideranças espirituais. Aleluia. E falamos também sobre honra nas nossas finanças. Sabe, eu sei que isso é um assunto que ele não é um assunto muito agradável, porque todas as vezes que alguém ministra honra, é como se essa pessoa estivesse buscando algo para si ou tentando levantar algo para a liderança local. Mas deixa eu te falar, eu já não me importo mais com relação a isso, porque eu sei o que Deus tem falado comigo a respeito de honra, e quanto mais eu estudo sobre isso, mais o Senhor tem me ensinado, mais eu olho na minha vida o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo, e se eu estou tomando esse lugar aqui para honrar minha liderança também com aquilo que eles confiaram a mim, se eu estou fazendo o que eu estou fazendo lá no departamento infantil somente para aparecer, ou se eu estou trazendo a honra para eles, porque eu tenho uma consciência. Aonde eu estou hoje, o que eu faço, os benefícios que eu tenho desfrutado, eu tenho a plena convicção que isso me trouxe a esse lugar, quando eu compreendo que amar a Deus sobre todas as coisas deve ser o primeiro lugar, e honrar as pessoas que estão acima de mim, porque escorre de cima para baixo, não é de baixo para cima. Amém? A unção de Deus sobre uma liderança escorre de cima para baixo. Eu e você, nós estamos de baixo. Então, nós precisamos andar em honra com relação a Ele. O Ministério de Música pode subir, por gentileza. O objetivo central de Provérbios não é estabelecer uma troca comercial quando se trata de dinheiro. Ah, dei o dízimo, né? Dei o dízimo, e aí eu vou te abençoar, sabe? Dei uma oferta e eu vou te abençoar. Sabe que isso é um princípio, se você faz, seja ímpio, ou seja alguém que serve ao Senhor, isso vai repercutir espiritualmente. Porque essa lei, ela vale não só para nós que somos filhos, mas pense, se nós como os filhos retemos financeiramente aquilo que não é para nós retermos, é uma vergonha. Se nós, como filhos de Deus que conhecemos a palavra, não honramos aqueles que estão em posição de autoridade sobre as nossas vidas, isso é uma vergonha. Porque eu e você devemos ser os primeiros a defender. Se alguém fala, se você dá dízimo, não, eu dou sim, é um princípio bíblico. Eu devo fazer isso e eu faço com muito prazer. Ah, mas você dá dinheiro, porque não é o que é feito com o dinheiro. Não é sobre o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Não é sobre o que a pessoa vai fazer se eu tratar ela bem demais. É sobre o nosso relacionamento com o Senhor.
Eu dizimo porque eu tenho um relacionamento com o Senhor, de fidelidade, de amor, de gratidão. Eu oferto porque eu sou grata, eu semeio porque eu sou grata. E nada que eu faça vai pagar por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu honro a minha liderança porque é um princípio, mas também eu tenho gratidão por tudo aquilo que eles já fizeram, estão fazendo e vão fazer ainda na minha vida. Eu não tenho que ter vergonha de reconhecer que a posição que eu estou hoje, eu estou porque um homem e uma mulher de Deus acreditaram em mim, confiaram em mim, investiram tempo em mim, acreditaram, oraram, se dedicaram, se fadigaram. Eu preciso reconhecer isso. Eu não tenho que ter vergonha porque A ou B vai falar. Eu preciso reconhecer. Honra é ter estima. Honra é ter gratidão. Honra é reconhecer que onde você está, onde você chegou, você não chegou sozinha. É reconhecer que é Deus, que não foi por mim. Que tudo que eu estou fazendo aqui, se não fosse o Espírito Santo, seriam meras palavras. E não pode ser assim. Eu preciso confiar que aquilo que Deus me deu, eu preciso devolver a Ele com honra e gratidão. Amém? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Sabe, honrar a família é algo precioso. Honrar as lideranças é algo extraordinário. Quantas vezes eu não queria fazer algumas coisas e eu decidi obedecer porque primeiro eu via que era algo bíblico e segundo eu via que aquilo não era uma perda, embora parecesse naquele momento. Sabe que muitas das vezes quando nós não honramos os nossos líderes, quando nós não honramos ao Senhor com as nossas finanças, é porque nós estamos cheios de orgulhos. Porque nós achamos que nós somos mais merecedores de usar aquele dinheiro que Deus nos confiou, de usar a posição que Deus nos colocou, através de lideranças que nos levantaram, porque nós achamos que somos tão bons o suficiente, e é por isso que estamos ali, porque eu já estudei muito a Bíblia, eu já há anos fiz isso, eu já há anos fiz aquilo, e é por isso que eu estou naquele lugar. Não é mais porque Deus usou um homem ou uma mulher, não é mais porque Deus está nisso, mas é porque eu acho que eu sou a pessoa tão boa o suficiente. E Deus tem me falado, não importa o lugar que você vai chegar, se você tiver com o seu coração em honra, entendendo que tudo o que você fizer fui eu que te dei, e você não deve considerar isso como seu, mas como uma administradora daquilo que eu confiei a você. Sabe, não retenham sementes, não façam isso. E não esperem que Deus toque o seu coração, que é outra coisa que nós às vezes fazemos, mas às vezes o Senhor fala e nós não fazemos.